gente segue torcendo e segue acompanhando. Bora girar então, que a gente sai de uma bomba e entra em outra, porque agora Fábio Oliveira diz que Luciano Camargo teria surtado na última terça-feira. Ele se apresentou, né, no Teatro Alfredo Mesquita, na capital paulista, e ele teria dado um piti, Gui, quando ele foi questionado sobre o irmão Zezé. Segundo o colunista Marcos Bulques, o Luciano, né, que agora tá no segmento gospel, atendeu amigos, fãs de imprensa no camarim, e até aí normal, né, acontece com todos os artistas, e um dos jornalistas teria perguntado sobre o que o Zezé de Camargo teria achado sobre esse novo momento da carreira do Luciano. E o Luciano, então, teria se estressado, abre aspas. Ele, né, Luciano, essa é a aspas do jornalista, jogou o microfone no chão, foi pro camarim e disse, o momento é meu, não tem nada de perguntar de dupla, e bateu a porta. Disse aí a fonte, né, a esse colunista. Ainda segundo Marcos Bulques, né, todo mundo viu essa cena e ficou em choque. O repórter então teria gravado todo esse momento, mas a equipe do Luciano tentou amenizar com medo que esse vídeo fosse vazado. Ah, se fosse comigo! Se fosse comigo! Porque já aconteceu, viu? Já aconteceu de segurança. Pessoas que têm um senso de poder pequeno, segurança, assessor, produtor... o Gui sabe muito bem, já me acompanhou em milhares de externas, né, Gui? O que a gente não tem que engolir de artista, o que a gente não tem que engolir de produtor, não é? É verdade. E a gente tem as nossas estratégias aqui para evitar que isso aconteça, para evitar a perda de material. A gente tem backup, às vezes vai o sinal, já tá ali girando para algum lugar, porque esse é o nosso trabalho também, não é? Então assim, se o artista tem o ego lá na casa do caramba, aí o problema é dele. Acho que cada um, se a pessoa quer jogar microfone de repórter no chão, quebrar, ela tem, é o direito dela. Cada um, você tem o direito de quebrar o carro do vizinho? Tem, mas você vai arcar com as consequências também. Se esse vídeo cai na mídia e você for cancelado, aí você vai vir de roupinha branca, sem maquiagem. Olha, eu queria dizer que eu estava num momento... Não é aqueles vídeos de retratação? Eu tava medicado. Eu tava medicado. Comigo isso não acontece. Eu quero ver o artista que vai ter a coragem de fazer isso quando eu for entrevistar. Porque eu sou educado. Eu sempre fui muito educado. Mas não pisa no meu calo. Porque foi o que eu fiz aqui. A gente fez um disclaimer de 30 minutos falando sobre o produtor da Simone Mendes, que foi extremamente imbecil com a nossa produção. Tem um vídeo aqui onde eu falei dele, falei da produção da Simone Mendes, falei da assessoria, não devo nada pra assessoria, se não quiser me chamar pra nada também, não vou morrer de fome, porque depois, se cai a carreira e precisa lançar alguma coisa, é da imprensa que vão precisar, como precisaram pra lançar outros artistas deles também. Então assim, é o artista que precisa do jornalista e não o jornalista que precisa do artista. Então, vamos continuar falando sobre esse caso aqui, que o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Agora, a fonte continua, abre aspas, o menino estava com o celular na cara dele e a hora que ele jogou o microfone, segundo a fonte aí, né, era um microfone de lapela preso na roupa. O menino filmou e ele deve ter ficado com medo e quis amenizar a situação, né, que foi na frente de todo mundo. A fonte diz que ficou assustada porque foi de muita ignorância, afinal todo mundo ficou assustado ali com esse comportamento do Luciano. Mas aí, a assessoria de imprensa do Luciano se pronunciou, Guilherme Lima. A assessoria de imprensa foi procurada pela coluna da Fábio Oliveira e foi, né, e se pronunciou, eles emitiram uma nota a respeito deste caso. Nós temos a nota, diretor... Já, daqui a pouquinho a gente traz a nota pra você. A assessoria negou, é isso, a assessoria negou que esse episódio tenha acontecido, mas até o presente momento o colunista Marcos Bulques está
sustentando esta informação. Marcos Buch está dizendo, confirmando ali, que o Luciano teria então dado este pitchzinho e jogado o microfone do cantor, ou melhor, o microfone do repórter no chão, gente. A gente tem alguma... Ah, a gente tem imagem. A gente tem a imagem do que seria... Do Marcos Não, passando por essa situação. a gente tem do que seria a entrevista, né? Do trecho ali que seria a entrevista, é isso, né? Seria esse o trechinho ali, como tá dizendo ali o colunista Marcos Buch ali do Conexão Entrevista, ele que fez esse relato que foi repercutido pela coluna da Fábia Oliveira. Gente, falando assim, é absurdo a gente pensar que pode ser possível que isso seja verdade. É absurdo pensar que um artista tenha tido coragem de fazer isso com um repórter. Eu entendo, pelo que eles escrevem ali, deve ser um veículo local, um veículo pequeno, né? Um microfone de lapela, alguma coisa assim. Mas... Ou pode ser um repórter iniciante. Acho que qualquer um de nós ficaria nervoso numa situação como essa, não é? Acho que até por isso que a gente opta sempre por fazer ao vivo as coisas, né? É tão mais gostoso quando a gente faz ao vivo, a gente é tão bem tratado. Olha que curioso, quando a gente faz ao vivo, as produções todas, né? Quando a gente vai pro programa de TV, a gente é tão bem tratado, né, Gui? Como é curioso isso. Ali, né, ao vivo não tem como mascarar nenhuma situação, né? Só queria comentar que o Luciano tava, né, tá agora, né, na carreira gospel dele. Que também só se fala em outra coisa, né? Só se fala em outra coisa e não foi uma situação assim, verdade ou não, né? Pelo que o Marcos Buch fala, né, e que a Fábia Oliveira repercutiu, eles não estavam sozinhos ali, o Marcos não estava sozinho, então tem testemunhas dessa situação. Não é de uma das atitudes mais cristãs você ficar incomodado com uma pergunta sobre o seu irmão, né? Se sentir ali talvez a estrela maior, porque a estrela maior seria o seu louvor, né? O louvor a Deus, né? Que ele faria ali. Isso não seria uma das coisas mais cristãs a se fazer, né? Vindo de um cantor gospel. Realmente. E essa pergunta exclusiva, né, que o Marcos fez e que nós fizemos essa semana quando falamos sobre Zezé, é uma pergunta que mostra respeito pela carreira, pelo artista, pelo trabalho. Não quer dizer que a gente está menosprezando essa nova escolha dele, até porque, como você bem disse, com bom humor só se fala em outra coisa. Então existe essa curiosidade. Poxa, cadê o Luciano? O que ele está fazendo? Seria uma ótima oportunidade para ele poder responder de uma outra forma ali, né, pro jornalista. Com certeza. Que não ali causando essa situação que virou notícia e estamos comentando aqui, né? E além do mais, Gui, tem aquele fator que acho que é super importante. Quem era a dupla do Luciano? Era o Zezé. Era o Zezé. Não era a Mabel Leiró, não era a Zilu, não era o Silvio Santos, não era a Eliana, não era a Xuxa. Vou chegar o quê e falar, Luciano, o que o Papa Bento XVI achou da sua carreira gospel? Poxa, ele era a dupla do Luciano. O Zezé era a dupla do Luciano. Então é óbvio que a gente quer saber como que foi, não é? Porque a gente sabe que eles têm a dupla, mas ao mesmo tempo tem a carreira solo. O Luciano canta, o Zezé tá tentando, tem todo aquele problema vocal, como a gente trouxe aqui, né? Que esperamos que ele consiga se recuperar. Mas em estar na mídia, quem está aparecendo mais é o Zezé. A gente pode colocar que o Zezé tá na linha da Simone Mendes e o Luciano tá na casa da Simária. Pode ser. Mais ou menos assim, que a Simone aparece mais, o Zezé aparece mais. Ok que a Simone não se envolve em tanta polêmica, né?
Pelo menos isso. É. A No Simone caso da parece ser... polêmica, fica com a Simária, A né? Simone Pessoa parece ser uma pessoa gentil. Pena que a produção dela não é, né? A produção dela, acho que é uma das piores produções que eu já... bem deficientes a produção dela, bem grosseiras, na verdade. E eu vou sustentar isso aqui, se a assessoria dela quiser encher o saco, pode encher lá com o nosso jurídico, que eu também não tô nem aí, tá bom? Um beijo pra vocês. É o nosso trabalho, assim como é o delas, é o nosso trabalho aqui. Mas olha, eu espero que isso não seja verdade, ou se for também, que esse repórter, né, que teria sido vítima desse caso, publique esse vídeo. Mas sabe o que é pior, Gui? Muitas vezes, e eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui um foca quando a gente tá começando na carreira do jornalismo, eu já fui cagão, a ponto de engolir muita coisa por medo de ser oprimido. Ah, mas não vão me contratar, não vão isso, não vão aquilo. Hoje eu já não tenho mais esse receio. Inclusive o espaço está aberto aqui no Papo de TV. Se esse repórter não quiser, por exemplo, colocar essa matéria, a gente bota esse vídeo aqui no ar. A gente coloca esse vídeo aqui no ar. Porque não é aceito esse tipo de comportamento. Em nenhuma hipótese, tá? Vamos girar então? Rapidinho que o tempo tá super...